Do sofá de casa, começa agora mais um episódio do Minha História com Deus. E hoje estou aqui com a Luciana Curvo, que aceitou esse convite tão especial para compartilhar conosco a história que ela tem com Deus. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Na nossa vida, na né? Nossa vida. E aí, pra gente começar, vamos falar um pouquinho pro pessoal quem é a Luciana hoje. Quem é a Luciana, né? É. Vamos lá, qual que é a minha identidade? A gente fala muito da identidade. Eu sou a Luciana Curvo. Na verdade, quando a gente fala, né, de identidade, primeira coisa, né? Eu sou a Luciana, a filha do Deus Altíssimo, a serva do Senhor Jesus, casada com Ademar há 31 anos. Nós temos 2 filhos, o Rafael com 27 anos e a Eduarda com 25 anos. E estamos na caminhada aí com o Senhor Jesus já há algum tempo. Essa sou eu, né? Hoje, né? Hoje. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? No início, antes, né? Eu acho que se você me perguntasse lá atrás, no começo, quem é a Luciana, eu iria falar, né? Eu sou a Luciana, né? E em seguida, o que eu faria, né? O que eu faço, né? Qual que era a minha profissão, qual que era a minha função, né? Hoje não, hoje a gente já entende que, primeiro de tudo, né? Na identidade, é ser serva do Senhor Jesus. E hoje você conhecendo a Luciana, né? Falando para todo mundo quem é a Luciana. E você já pontuou que antes não era assim. Então teve um momento que teve esse encontro com Jesus, que você descobriu quem era essa Luciana, essa serva, essa filha. Sim, mas é tão bonito quando a gente olha o que o Senhor Jesus faz conosco, né? Ele foi moldando, ele foi, né? É um processo, na verdade nós estamos em processo ainda de amadurecimento, de crescimento espiritual, mas quando eu olho para a minha história, eu vejo lá atrás o Senhor já, né, cuidando de tudo, preparando, mesmo sem eu entender o que estava acontecendo, mesmo sem eu entender o que realmente, né, tinha preparado para mim, que era o Senhor que estava cuidando de tudo, mesmo eu querendo fazer do meu jeito. Quem não, né? Quem nunca? Com as minhas vaidades, com as minhas vontades. E aí hoje eu olho e vejo, olha, o Senhor já estava cuidando de tudo, né? Como eu sempre falo, né? O Senhor Jesus. Né? Deus é o Deus de detalhes. E Ele cuida de todos os detalhes. Então não há necessidade de ansiedade, não há necessidade de querer adiantar o processo. Porque a gente precisa descansar nele, porque ele cuida de todos os detalhes. Ô Lu, e eu sei que você tem muitas histórias com Deus, muitas. Mas qual foi a história que tocou no seu coração para você compartilhar hoje no nosso videocast? Então, quando você, né, comentou para compartilhar uma história, né, são várias, como até você já comentou aqui, você falou agora. Se nós formos conversar, acho que a gente vai a tarde inteira, amanhã inteira, o dia inteiro, né, falando sobre isso. Mas é até difícil escolher uma história, porque são tantos momentos, são tantos detalhes, né, que a gente vê a mão de Deus em tudo na nossa vida. Mas eu quis falar do início, né, lá do começo, quando eu ainda era adolescente, quando eu ainda não entendia, né, o que era esse amor. Eu não conhecia verdadeiramente esse amor de Jesus, né, por nós. E lá atrás, aí é importante a gente, né, ver quem que era a Luciana lá atrás. Era uma adolescente, era uma jovem, que gostava de conversar, era comunicativa, sempre, né, tive esse meu jeito de falar muito, mas ao mesmo tempo era uma jovem muito vaidosa, né, que se preocupava muito com a beleza. Jovens, né? Coisas de jovens, de adolescente, né? Se preocupava com a beleza. Até porque, né, na época da juventude, né,
eu participava de comercial de televisão, de desfiles, enfim, toda a vaidade que uma adolescente poderia ter, né? Mas o que aconteceu? Aos 17 anos, de 16 para 17 anos, eu fazia também muitos esportes, né? Praticava esporte também, como toda jovem pratica esporte, e em um desses momentos, né, eu comecei a passar mal, e aí foi identificado que eu tinha um problema cardíaco, né? Um problema congênito, que eu havia nascido com aquilo, com esse problema, mas era um pouco mais grave, né? Até porque quando eu nasci lá atrás, né, já se sabia que eu tinha um problema simples, que quase toda a população tem, né? Que é o sopro, o prolapso da válvula mitral. Porém, aos 17 anos foi diagnosticado que era um problema um pouco mais sério. Era um outro problema, né? Que causava arritmia. E aí eu morava em Cuiabá, e precisei ir para São Paulo. Então o médico nos encaminhou, eu fui com a minha mãe para São Paulo, e lá para procurar, né, outros médicos e ter realmente essa certeza do diagnóstico cardíaco, o qual precisaria de uma cirurgia. E isso eu estou falando lá em 1990, né? Um pouquinho atrás, né? Vou entregar a minha idade aqui. Né? E quando nós fomos para São Paulo, então os médicos também foram muito categóricos. Olha, você precisa operar, né? O problema é sério, há necessidade de uma cirurgia cardíaca. E naquele tempo, né, nessa época, a cirurgia do coração, por exemplo, em Cuiabá não tinha tantos recursos, por isso fomos para São Paulo. E a cirurgia, nesse processo, era aquela cirurgia de peito aberto mesmo, teria que abrir, né? Bem evasiva, ficaria com aquela cicatriz, né, deu um corte. Mas, para esse meu problema específico, na época estava tendo o início, né, um experimento. Estavam começando o experimento, ainda era fase experimental, do processo de forma laser. Cirurgia por vídeo. Né? Cirurgia por vídeo, por laser, que era um problema menos, uma cirurgia menos invasiva, mas ainda estava no processo inicial. Né? E aí, quando o médico disse que eu precisava operar dessa forma, né, de forma de peito aberto, eu me lembro como se fosse hoje, a minha preocupação. Eu não fiquei abalada que eu tinha que operar, eu não fiquei abalada que eu tinha um problema sério, a minha preocupação foi única que me deixou bem abalada. Eu vou ficar com aquela cicatriz? Eu falei pro médico assim, eu vou ficar com aquela cicatriz? Porque era uma cicatriz grande, né? Assim, né? E aí ele olhou pra mim e disse assim, você vai ficar com a cicatriz porque é uma cirurgia, né? Muito invasiva. Eu falei, não vou operar, eu não vou ficar com aquela cicatriz. De forma alguma. Né? E aí ele me diz, Luciana, eu tô dizendo que você pode morrer a qualquer momento e você está preocupada com a cicatriz. Eu falei, sim, doutor, eu não quero ficar com aquela cicatriz. Por que eu sempre reforço isso? Porque me vem aqui a vaidade, né? Olha só, né? A minha preocupação não era nem de morrer, era de ficar com a cicatriz. Olha o pensamento, né? E hoje em dia a gente vê também ainda muitos jovens preocupados com a vaidade, com a beleza, né? E a minha preocupação era unicamente essa, a vaidade, né? A cicatriz. E aí, na conversa, né, minha mãe junto comigo, nós fomos procurar, afinal, não quero operar, não quero cicatriz. Ele falou, tem esse outro procedimento, porém, ainda está em fase experimental. Que hoje, né, esse tipo de cirurgia só faz dessa forma, com esse procedimento simples, que não precisa mais abrir, peito aberto. Né? E aí nós fomos procurar esse experimento ainda, né, que estava em teste, né, essa forma, esse procedimento cirúrgico ainda em fase experimental. E para você fazer em fase experimental não era um risco, porque o que você não queria era a cicatriz. Tudo bem eu ser um experimento. Tudo bem experimentar, eu não quero a cicatriz. Então, essa é a minha preocupação. Não, mas tem os riscos de ser um procedimento experimental. Tudo bem, mas eu não vou ficar com a cicatriz? Não, então eu vou. Olha como era a cabeça né, quando a gente tem tanta preocupação com a beleza.
E você acaba ficando escravo, né, da questão da beleza, né, de querer estar sempre, né, a vaidade fala muito mais alto. E isso é um risco, é um perigo, porque eu coloquei minha vida em risco. Né? E aí nós saímos daquele consultório e fomos para o outro, né? E o médico desse nesse outro hospital, lá em São Paulo também, ele falou, então vamos fazer a cirurgia, né? Claro que era tudo particular, né? A gente ia gastar muito, o que tinha, o que não tinha, mas fomos. A minha mãe concordou, fomos. A família, né, aceitou, né? Será que eu era mimada? Talvez, né? Talvez, né? Porque uma adolescente, né, falar que... Mas, na verdade, eu acho que né, todo mundo, vamos tentar. E fomos. O que aconteceu? Né? Fomos para o primeiro procedimento, foi feito. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário. Né? Vai ser presente do meu aniversário, presente de aniversário, eu vou ficar curada, feliz da vida, né? Foi feito o procedimento. Voltei pro quarto, fui levantar, desmaiei, né? Então, quer dizer, tive uma crise novamente, ou seja, o procedimento não tinha dado certo, né? Não deu certo. E aí o médico disse, então vamos fazer daqui uma semana, nós vamos repetir o procedimento. Ok, vamos repetir tudo porque eu não queria, vamos insistir, né? Olha a teimosia, olha a desobediência, né? E fomos fazer o procedimento novamente. Uma semana depois, estou na mesa de cirurgia, né? Fazendo o procedimento, os médicos tiveram que parar no meio da cirurgia porque eu tive uma parada cardíaca que poderia virar óbito. E aí eles encerraram o procedimento e falaram que não ia mais continuar porque no meu caso não tinha como fazer, né? Não ia ter como reverter. E antes que a situação piorasse. Então, não deu certo, né? As duas tentativas não deram certo. Mesmo, né? Era uma fase experimental e não deram certo. E aí a gente voltou para casa. Voltamos para Cuiabá e aí, né? E agora? Acabou, né? O que nós vamos fazer? Vamos ter que voltar lá no outro médico. E aí, um mês depois, nós retornamos para São Paulo. Enfim, resumindo um pouco isso, né? A nossa teimosia ali, tentamos fazer com as nossas próprias mãos, né? Do nosso jeito, do meu jeito, na verdade, que eu insistia muito, não deu certo. E aí voltamos depois para São Paulo, novamente, agendamos lá com o médico de novo. E aí tive que ouvir, né? Eu avisei vocês que era um procedimento experimental, né? Lembrando que hoje, né, é 100% seguro, né? Eu vou reforçar isso, que hoje o procedimento é 100% seguro. É 100% não, porque eu acho que nada é 100%, né? Mas ele é bem seguro. Mas naquela época, né, não era ainda. E aí fomos para outro médico e ele falou assim, né? Bom, então eu avisei que não era um procedimento experimental, mas vocês tentaram, né? Quiseram tentar, não deu certo. Vamos então para a cirurgia de peito aberto. E eu falei assim, tá bom, né? Aí eu já não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer. Já antes que eu falasse da cicatriz, ele mesmo disse, né? Mas no seu caso, nós vamos fazer um procedimento diferente. E aí eu, opa, né? Um procedimento diferente porque vai ser, né, a segunda vez que a gente faz isso, porque é um processo mais demorado, mas você não vai ficar com a cicatriz aparente como é o seu receio. E aí eu falei, como assim, né? E ele explicou, né, que cortou na vertical, cortou na horizontal, ao invés de cortar direto na vertical, o corte foi feito na horizontal, levantou a pele, aí cerrou o osso, fez a cirurgia, resolveu o meu problema, fechou, né? Fechou novamente que o osso, né, da costela, desceu a pele e fechou, né? Então, assim, estou explicando assim de forma bem simplista, né? Se tiver algum médico, algum cardiologista ouvindo, vai dizer, né? Muito simples o que você está falando, mas eu não sei dizer os termos técnicos. E aí, então, hoje eu não tenho, né? Não tenho aquela cicatriz.
Foi uma cirurgia muito mais demorada, mas foi com cuidado assim dos detalhes, né? A equipe médica inteira se movimentou ali para fazer dessa forma, para que fosse tanto é que a cicatriz mesmo na horizontal, ela é bem fininha, não aparece muito. E assim, né, com questão de cirurgia plástica mesmo, né, com aqueles pontos de cirurgia plástica. Então, todo um cuidado de uma equipe inteira, né, que eles não precisavam fazer isso, né, porque era muito mais fácil fazer como faz para todo mundo. Mas eles tiveram essa sensibilidade da minha preocupação, da minha vaidade, né, e claro que foi o mover de Deus, porque eles não iam fazer do nada lembrar disso, né. Deus moveu o coração daquele médico para que ele fizesse dessa forma. E aí eu olho assim, mas Deus se agradou da minha vaidade? Não, né? Claro que não. Ele não estava fazendo isso porque, né, para me agradar. Ele estava fazendo isso para mostrar que Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus de detalhes. E quando eu falo isso, eu sempre me lembro na questão, né? Quando Paulo diz lá em Atos, né, que Deus não levou em conta meu tempo de ignorância, né? Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, né? Na época eu não o conhecia, mas Ele já se fazia presente na minha vida, mesmo sem eu entender, né? Mesmo eu com as minhas vaidades, né? E aí depois disso, na época também eu não entendi. Hoje eu vejo claramente o agir de Deus, né? Fazendo tudo aquilo. Eu fui curada desse problema. Não fiquei com a cicatriz, Deus cuidou dos detalhes, né? É interessante que quando nós estamos tentando lutar com as nossas próprias forças, não dá nada certo. E realmente não deu nada certo. Quando a gente olha, não tem mais jeito, não sabemos mais o que fazer, né? Deus age, a gente deixa Deus agir, né? Deu tudo certo, né? Foi tudo assim nos detalhes. E interessante que é uma coisa assim, insignificante, mas eu me lembro que quando nós chegamos no hospital, viemos de São Paulo e aí chegamos no aeroporto, fomos direto para o hospital. O dia agendado, né, para a internação, quando nós entramos no hospital, assim na porta, o médico queria me operar, estava bem na recepção, como se estivesse nos aguardando. Claro que ele não estava ali nos aguardando, assim, na cabeça dele, mas quando nós chegamos, ele estava ali. E aí eu vejo assim, até isso, né, Deus colocou um médico ali para nos recepcionar, né, e quando ele nos viu, né, nos recebeu já, foi encaminhado, e tudo correu assim, ainda mais perfeita ordem, né, deu tudo certo, fui curada, não tive a cicatriz como eu tinha receio. Então eu louvo a Deus por esses detalhes. E então, quando eu falo meu encontro com Deus, foi lá atrás, o Senhor já estava me encontrando comigo mesmo sem eu, né? Sabendo, olha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, Luciana. Lá na frente você vai entender. E realmente eu entendo isso. Eu vejo a boa mão dele cuidando de mim em todos os detalhes. E depois disso, então o meu processo de conversão, meu processo de encontro com ele começou lá atrás, porque depois disso, quando eu olho para trás novamente, para a minha história, eu vejo Deus levantando pessoas para me ajudar. Ele via aquela menina imatura, aquela menina vaidosa, aquela menina que ainda não o conhecia, né? E ele foi levantando pessoas, foi colocando pessoas no meu caminho, para que essas pessoas me ajudassem a conhecê-lo, me ajudassem a saber como encontrá-lo, né? Hoje eu falo que a maioria dos encontros com ele usa pessoas. Sim. Né? Eu até quero encontrar alguém que tenha uma história diferente, que conseguiu sozinha ou num momento, né? Mas sempre ele usa pessoas. Né? E pode ser pessoas, às vezes, que nem imagina que está fazendo aquilo por nós. Sim. Né? E no meu caso, foram várias pessoas, né? Se eu for citar aqui, né? Não vou nem citar tanto os nomes, porque tem muitas pessoas que me ajudaram, que ele foi colocando, né? Por um período curto, por um período mais longo, por, né, um encontro único, uma fala, né, uma mensagem, mas em especial a minha sogra, né? Porque a minha sogra, quando eu,
período da cirurgia eu já namorava, eu e a Ademar a gente já namorava. E aí nós nos casamos, eu já estava com 20 anos, e a minha sogra já conhecia Jesus, né? O Ademar também. Então até o meu marido, né, também foi uma das pessoas que me trouxe, né, me ajudou a conhecer Cristo. Mas a minha sogra, ela também já conhecia, e ela foi uma pessoa assim, muito carinhosa, muito acolhedora. Ela me acolheu, ela orava comigo, ela orava por mim, ela lia a palavra, né, a Bíblia. Eu a via muitas vezes, todas as manhãs, ela lendo a Bíblia, e aí ela me insistia, né, me incentivava a ler também. Claro que eu ainda devagar, né, processo, né? É muito novinha. Ai, a pessoa tão imatura, né? E aí ela com toda a paciência, né, ia falando, me convidava para participar das reuniões. Mas o fundamental foi a oração. Ela não desistiu, então ela insistiu, né, em orar por mim e orar comigo, me ensinar a orar, né? Ela me ensinava a orar. Então o fato de, às vezes, nem falar nada, mas só de estar presente, de estar ao lado. Algumas vezes nós, logo que casamos, nós mudamos de Cuiabá, porque o Ademar foi transferido, né, questão de trabalho. E aí ela ia para lá, né, só o fato de estar junto, né, de se fazer presente, né, às vezes nem precisava falar, mas o gesto, o exemplo. E aí quando eu vejo a história de Noemi e Ruth, né, eu falo que é nora e sogra, né? Não no contexto da tragédia, mas no contexto do amor, né? E do fato de Ruth ter visto em Noemi, né, o Deus que ela servia e querer servir ao Deus que Noemi servia. Né? E eu vejo a minha sogra, né? Eu vi a Deus nela e quis servir o Deus que ela servia, né? Porque ela me apresentou, né, esse Deus maravilhoso. E tanto é que lá em Ruth, capítulo 1, né, que ela fala assim, o seu Deus será o meu Deus, né? Então, assim, toda vez que eu vejo a passagem, né, que eu leio Ruth, eu sempre me emociono porque eu lembro dela. Hoje ela já faleceu. Ô Lu, você trouxe a sua Bíblia, você tem alguma passagem especial que você quer trazer pra gente hoje? São tantas passagens. Eu anotei uma que você colocou, que é inclusive o nosso tema, que é escolhendo a boa parte. Então, de tudo isso que ela viveu lá atrás, ela escolheu a boa parte, né? Que é Lucas 10:42. Isso. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Isso. Quando Jesus diz, né, que Marta estava ansiosa demais, né? Marta e Maria. Marta está ansiosa demais e diz para o Senhor, né? Senhor, não te importas que Maria me deixe aqui sozinha, né? E aí o Senhor Jesus diz para Marta, né? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Então eu me vejo nesse papel de antes dizer, Senhor, não te importas, né? De reclamar, de murmurar, de questionar, Senhor, não te importas que eu vou ficar com a cicatriz? Fica questionando ele. Apesar que eu não o conhecia, né? Assim, né? É como Jó diz, né? A gente vê lá em Jó, né? Antes eu o conhecia de ouvir falar, né? Mas agora meus olhos te veem. Então naquela época eu conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos o veem claramente. Então, escolhendo a melhor parte, né? Então, o Senhor Jesus hoje, eu trago muito isso para mim, porque Ele me ensinou, né? Não fui eu que quis escolher, não foi eu que o encontrei, foi Ele que me encontrou, né? Então, Ele me fez também, me ajudou a escolher a melhor parte, né? E isso não me será tirado, que é estar aos pés dEle. E claro que quando eu falo da minha sogra, ela me ajudou nessa caminhada de aprender a escolher a melhor parte. De todo esse processo lá, dessa juventude, né, que você teve, hoje você visualiza que ele teve, Deus é um Deus de detalhes, né, então ele cuidou de tudo, mesmo você tendo ido lá tentar resolver sozinha, né? Sim. Como mãe hoje, como você vê a sua mãe nessa situação lá, que você foi rebelde? Não, sem se preocupar, né, com isso, e a sua mãe te apoiou, seu pai foi lá, não, então vamos tentar. Como você no lugar dela hoje, com a Eduarda, por exemplo? Eu acho que... É que hoje você já está com todo esse conhecimento, sim, é hoje mesmo, sim, assim, né?
talvez eu não deixaria fazer um processo, um experimento, né? Por estar na fase experimental. Mas eu até entendo a minha mãe, né? Assim, a minha família, né? De aceitar, né? De tentar. Não, mas eu coloquei essa pontuação justamente pelo apoio que eles te deram. Ah, sim. Assim, mesmo você, igual você pontua, a vaidade, como que a outra palavra que eu queria trazer? Não é? A imaturidade. Rebeldia. A rebeldia, porque hoje tem muitos jovens rebeldes, né? Então, mas eles conseguiram com todo o amor, assim, cuidado mesmo de Deus ali naquele momento. Vamos lá, filha, vamos tentar. Não tem, né? Tem qualquer risco, qualquer cirurgia tem risco. Tem um risco, né? De vida. Tudo tem um risco de cirurgia. Então, mas vamos. E foram, e depois não deu certo, vamos voltaram. Então, assim, todo esse processo, eu digo assim, que hoje você não faria como ela fez, mas a gente vê o cuidado que ela teve, porque é uma adolescente passando por um problema de saúde complicado. Porque hoje a gente vê que, pra gente, né, acima dos 30, é mais fácil, a gente tem mais maturidade, mais conhecimento passar por um diagnóstico. Agora, você pega um adolescente, igual você falou, 17 anos, com uma carreira linda, que dependia dessa boniteza por fora, não é? Dependia, né? dessa estética. Né? E aí eles teve esse cuidado, eu vejo. Eu vejo muito assim, muito amor, muita preocupação. Né? Até a questão do diagnóstico, né? Porque você ouvir de um médico que a sua filha pode morrer a qualquer momento, não é fácil, né? Hoje eu sou mãe, eu sei que o que meus pais também passaram ao ouvir isso, né? Olha, ela pode morrer na próxima crise, em qualquer momento ela pode morrer. Então, eu acho que talvez até a questão do desespero, né? Dá um certo medo, dá um medo, né? Então vamos buscar o que pode ser feito. Mas eu vejo também muito claro também a mão de Deus na vida deles, porque apesar desse medo, desse receio e dessa preocupação de que a filha poderia morrer, tinha também uma transmissão, assim, eles passavam um sentimento de paz, né, de tranquilidade, vai ficar tudo bem, né, vai dar tudo certo. Não deu certo, vai dar tudo certo, né, vamos ver de outra forma, vamos encontrar uma outra solução. Então eu vejo que Deus também foi acalmando o coração deles, né, mesmo que na tentativa e erro, né, foi tentando de alguma forma, mas depois Deus foi acalmando e isso talvez me passou também muita segurança, de eu não ficar desesperada, né, tanto é que eu vou morrer, mas eu não não era a sua preocupação essa. A vaidade era tão grande que a preocupação ficou pequena. Desde quando a sua sogra trouxe tudo esse conhecimento para você, que você foi abrindo o seu coração para viver isso, como você faz com a sua intimidade com Deus diariamente, assim, para ela ser constante? Isso é importante, porque a gente precisa ter constância nisso, né? Tem que ter disciplina, porque é o seu momento diário, né? É o todo dia. E hoje, quando eu, falando da minha sogra, que eu via lá atrás, né? Ela orando por mim, pelo filho dela, né? Pelo meu marido, então, orando pelos filhos. Hoje, quando chegou a minha vez de orar pelos meus filhos, eu já sabia o caminho, né? Porque daí eu tive filhos e aí eu precisava orar também por eles. Eu sabia que eu tinha que orar por eles também, né? E aí eu comecei a fazer eu confesso que até foi um processo demorado de ter disciplina, para a leitura da Bíblia, de ter disciplina para oração, de ter disciplina para comunhão com Deus e o momento devocional, né? Aí quando eu olho hoje que eu não consigo ficar um dia, né? Se eu ficar um dia sem ter o meu momento devocional, parece que bagunça tudo a minha vida,
Eu já falo assim, nossa, como que eu cheguei aqui, né? Foi tão assim, e aí virou uma rotina, um hábito tão importante que todos os dias eu escolhi um horário para eu fazer que para mim é o melhor, que é 5 horas da manhã, né? Que é o momento que eu estou sozinha, né? Quando a casa ainda está em silêncio, e aí é o momento que eu faço a minha devocional, eu faço a minha leitura da Bíblia, faço a minha oração, né? E um ponto importante, né? Já né, concluindo, que lá atrás, né, eu fui aprendendo, né? Eu me lembro que eu falava assim, antes até da cirurgia, eu tenho uma prima, né, que nós éramos muito próximos, nós sempre fomos próximos, né? Aquela prima que é mais irmã do que prima, né? Então a gente cresceu juntos. E eu me lembro, tem uma cena que eu nunca esqueço. Eu me lembro de um dia ter ido à igreja com ela, né? A minha mãe, com todo mundo. Na época nós éramos católicos, né? Depois que eu casei, que eu me tornei evangélica. Mas eu me lembro de ter ido na igreja e essa minha prima, né? Ela sempre foi muito assim, fazia as orações, sempre foi muito intensa, né? No movimento, né, da igreja. E eu me lembro de eu ficar atrás, assim, olhando ela estava na minha frente, e estava no louvor e ela estava adorando a Deus com os braços, assim, você via nitidamente que ela estava assim, né, em adoração, buscando a Deus e naquele amor, né, ela estava demonstrando assim, aquele amor, sentindo aquele amor, né? E eu me lembro de olhar e falar assim, eu não sei o que ela está sentindo, mas eu quero sentir isso. Né? E na época eu não sabia ainda, né? E depois que eu tive a cirurgia, tá? Isso foi antes. Eu olhava assim, mas, nossa, eu não sei o que ela está sentindo, mas é muito lindo, eu queria sentir isso. Né? E Deus, então assim, Ele já estava me mostrando. Aí depois eu passei pelo processo. Tá? E aí eu vejo que todo esse período, né, já são muitos anos, né? Alguns anos, né? E até hoje, né? Muitas histórias já aconteceram, tem muitas experiências que eu poderia contar aqui, mas eu vejo, a gente vê a mão de Deus em tudo, eu vejo a mão de Deus, o cuidado dele, eu vejo o cuidado dele comigo, com a minha família, né? Tiveram algumas outras situações, até mais recentes, em que eu, né? Situações difíceis que a gente precisava, que a gente passa enquanto as adversidades da vida, né? Mas a gente vê o cuidado de Deus. É um período que eu precisei perdoar pessoas, né? E eu estava resistente a perdoar. E aí Deus me leva para um outro lugar, me tira de Campo Grande, me leva para São Paulo para fazer aconselhamento bíblico. E eu fui lá para fazer aconselhamento bíblico. Na verdade, eu fui para fazer meu doutorado e, como tinha igreja, eu falei, vou fazer aconselhamento bíblico, achando que era para uma coisa. E aí Deus me mostra claramente que eu precisava perdoar pessoas. E naquele momento Ele me ajudou e Ele me ensinou a perdoar. E eu senti liberando perdão e naquilo eu fui curada. Então a gente precisa caminhar com Deus, porque Ele cura, Ele restaura, né? Ele transforma, Ele muda situações, Ele faz tudo. E para que eu pudesse caminhar, e foi muito claro, né, ouvir a voz de Deus quando Ele disse, filha, não é por aquelas pessoas que você precisa perdoar, mas por mim. Por mim, ou seja, por Ele, né? Ele dizendo para mim, né? Não é pelas pessoas, mas é por Ele, por Jesus, por mim. Por quê? É em obediência, né? A palavra. Ele diz isso, que nós precisamos perdoar, né? Para sermos perdoados. Então eu não posso caminhar, continuar nessa caminhada com Jesus, eu não posso ministrar a palavra dele, eu não posso falar da palavra dele se meu coração está amargurado, se meu coração se eu estou em desobediência à palavra, né? Então, é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem faz todas as coisas. Já fui para outra história, né? Mas eu falei que você tinha muitas histórias. Lu, mas entrando agora nessa parte final, né?
e pegando o nosso gancho do tema, a boa parte. Então vamos deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão passando por alguma situação complicada, ou no papel de mãe, ou até mesmo no próprio momento ali de ter recebido um diagnóstico. Deixem uma mensagem sobre a boa parte. A escolha de escolher a boa parte. Escolher a boa parte, né? Como Jesus disse, escolher a boa parte é estar aos pés dele, estar com ele e entregar, né? Ter total dependência dele. Quando nós, né, entregamos totalmente, né? Claro que é ele que nos chama, é ele que nos faz, mas faça a sua oração, peça a ele para que você possa escolher a melhor parte, escolher a boa parte, porque isso nunca lhe será tirado. É saber que Jesus está com você, é saber que ele tem o controle de todas as situações, é saber que ele cuida dos detalhes e principalmente saber que ele conhece você muito mais do que você mesmo. Então, escolher a boa parte é estar aos pés de Jesus, é caminhar com ele e saber que você nunca estará sozinho. É trilhar esse caminho em boa companhia. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje, obrigada por compartilhar a sua história com todos. E se você curtiu, se você se identificou com o nosso episódio de hoje, curta, comenta e compartilhe. E te espero no próximo episódio do Minha História com Deus.